Fala, Dani, tudo bem? Boa noite. Vamos fazer um bate-papo aqui hoje sobre uma situação bem específica, mas que é relativamente comum da gente encontrar nos pronto atendimentos aí, que é o paciente com apendicite aguda, já em uma situação um pouquinho mais avançada, que a gente vai genericamente aqui chamar de uma apendicite aguda complicada, né? Acho que a tua rotina tem bastante disso, a minha tem um pouco também, vamos trocar umas ideias sobre isso. Beleza? Maravilha, Doris. É um prazer poder estar aqui, bater esse papo para o canal do Surge Update e tentar trazer conteúdo de qualidade para essa turma, que uma das coisas que a gente adora fazer, né? Vamos lá. Maravilha. Ô Dani, eu acho que assim, para começar, para situar todo mundo, a primeira coisa que a gente deveria fazer e poderia fazer vamos dizer assim, dizer o que a gente entende, o que se entende como apendicite aguda complicada, né? Cada vez mais eu tenho é, é, tentado classificar apendicite aguda nos pacientes que a gente vê, principalmente junto com residente ou com internos, onde a gente trabalha com ensino. E a classificação que eu vejo, que eu gosto bastante, é a classificação de Gomes, que foi atualizada em 2015, e que ela vem lá, né, 5 tópicos, vamos dizer assim, 5 graduações. O grau 0, que é aquele apêndice aparentemente normal, o grau 1, que é aquele apêndice hiperemiado, às vezes com uma fibrina por sobre, mas que não apresenta necrose, perfuração ou qualquer outra complicação. O grau 2 é aquele que tem necrose do apêndice, né? E aí ele divide em A e B, se é necrose de ponta, se é necrose de base. O grau C é quando você tem aquela massa inflamatória, que a gente no dia a dia chama de plastrão, e o D quando você tem uma perfuração apendicular, que pode ou não estar associada a pneumoperitônio. Como é que é no teu dia a dia, Dani? Você concorda, você usa, você aplica de alguma maneira essa classificação, alguma outra? Como que você vê para a gente situar as pessoas que vão estar vendo aqui conosco depois e que estão vendo conosco o que a gente entende como uma apendicite aguda complicada? Eu concordo. Eu acredito que essa classificação de Gomes é, sem dúvida nenhuma, uma classificação muito boa, porque ela dá uma estratificação para a gente, por exemplo, desde do grau 2, né? Que ele já vai falar se a necrose é de ponta ou é de base apendicular, que é uma coisa que acaba mudando bastante já na conduta. Eu brinco sempre quando a gente está operando com residente, eu falo, pô, tem que ter fé e torcer para a base estar boa. Então, assim, se você tem uma tragédia na cavidade abdominal, no sentido de pneumoperitônio, no sentido de líquido livre em pelve, né, ou até mesmo abscesso ali de maior diâmetro, se você tem uma base boa, de uma maneira geral, você sai satisfeito do procedimento. É diferente de uma base que você não consegue fazer uma rafia, que você precisa fazer uma sutura, às vezes em parquequel, grampear essa base do seco, porque você acaba aumentando muito, digamos assim, os índices de fístula, né? Fora a fístula, o que você vai ter de complicação principal é o abscesso, é uma nova infecção profunda, né? Uma infecção de sítio profundo, infecção abdominal, e isso vai trazer para você aí, de uma maneira geral, um panorama que o tratamento não é tão dramático quanto uma fístula. Com relação à sua pergunta e a classificação, eu acho que a classificação de Gomes ela é excelente justamente nesse aspecto. Eu entendo como apendicite complicada já, a partir de quando você vai ter a necrose, mas principalmente nos graus 3 ali, são os que mais assustam a gente, porque vai ter o plastrão, o bloqueio e muitas vezes o abscesso, né? O abscesso associado. O tratamento, ele vai ser, como eu te falei, assim, o procedimento é ligar a base do apêndice, tirar o apêndice e lavar exaustiva da cavidade. A grosso modo, a gente vai estratificar assim. É diferente quando você vai ter essas necroses de base. Você concorda com isso? Eu acho que é isso mesmo, Dani. Assim, e o que a classificação de Gomes traz é exatamente isso, né? Quer dizer, grau 0 e grau 1 é apendicite aguda não complicada. Grau 0 é até curioso, né? Teoricamente é o apêndice normal, mas você pode ter ali macroscopicamente um apêndice normal, né? Quer dizer, o olho nu, e a ter um processo inflamatório incipiente inicial que justifique o quadro clínico do paciente, né?
O grau 1 não é complicado e ele coloca como na classificação dele, lá de 2015, como sendo complicado a partir do momento que tem necrose, ou seja, a partir do 2 exatamente isso, né? E, sem dúvida nenhuma, eu acho que a base do apêndice é o segredo do tratamento, né? Então, uma base comprometida, sem dúvida, muda bastante a técnica, você teria que ressecar parte do seco ali, seja através de um grampeador, se você dispuser, né? Seja através de ressecção e sutura manual daquela base ali, um Parker Kernel, alguma coisa nesse sentido, mas a base é o grande detalhe no tratamento cirúrgico da apendicite aguda complicada. Dani, o paciente com apendicite aguda, às vezes ele tem lá uma apendicite que em si o processo inflamatório e necrose não é tão complicado, mas o paciente tá muito grave. Você encontra às vezes um paciente séptico, alguma coisa assim, e em loco você não tem uma apendicite aguda tão complicada, com perfuração, com peritonite difusa. E às vezes a gente vê o contrário, né? Muda a tua conduta em termos de antibiótico terapia, alguma coisa assim, se você tem um paciente clinicamente mais grave, mesmo que localmente não seja algo tão complexo. Quer dizer, por exemplo, uma necrose de ponta de apêndice, mas em um paciente que chegou taquicárdico, que já estava com uma PA ali limite, ou às vezes até tendendo à hipotensão, uma urina muito concentrada, muda teu esquema de antibiótico ou não? Nesse caso, você mantém um certo padrão. Perfeito. A sepsis em si, ela não vai mudar, né? Ou seja, um doente que geralmente vai apresentar sepsis, que vai vir aí essas disfunções sistêmicas associadas, é um doente que você vai encarar ele como uma necessidade de um tratamento com antibiótico terapia. Do contrário, às vezes você pode ter ali uma apendicite na fase inicial, que a antibiótico terapia complementar, né, a terapêutica, a antibiótico terapia terapêutica não vai se fazer necessário, às vezes só com tratamento cirúrgico, a gente já dá por resolvido esse caso. Com relação ao uso dos antibióticos, os antibióticos eles vão ser alterados de acordo com a necessidade do paciente a uma multiresistência bacteriana. Então, você tem que procurar nesses doentes, se é um doente usuário crônico de corticoide, se é um doente imunossuprimido, se é um doente que faz hemodiálise de rotina, se é um doente que tem alguma doença crônica, se é um doente, às vezes, que já tomou antibiótico nos últimos 3 meses, é um doente institucionalizado, um doente que mora em hospices, o doente dialítico, ele muitas vezes pode ser considerado um doente até hospitalizado por alguns guidelines. Então, assim, de uma maneira geral, não. A sepse em si, ela precisa ser tratada pelos critérios lá descrito desde Rivers, né? Que ele escreveu o Early Go e você tem os bundles, os pacotes das primeiras 2 horas, das primeiras 6 horas, e o tratamento cirúrgico, ele inclusive não muda muito essa evolução do quadro séptico, mas a drenagem aí, o tratamento sim. De uma maneira geral, o famoso Rocephin metro, né? Ou a cefalosporina de terceira geração com o metronidazol para cobertura de anaeróbio, ele vai pegar um doente desde que seja um doente grave ou não. A situação excepcional a isso seria um doente idoso, um doente já debilitado, com múltiplas comorbidades, que é um doente que se chega para você com disfunções sistêmicas severas, aí você faz o contrário, você dá um antibiótico de amplo espectro, porque é um doente que você não pode errar, né? Até muitas vezes o doente que já tem uma diabetes, ele também tem um risco aumentado de pseudomonas, aí você dá um antibiótico para ele de mais amplo espectro, às vezes uma piperacilina, um tazobactam, e colhe as culturas e aguarda aí culturas e secreções da cavidade abdominal e aguarda essa evolução. Se o doente tiver com uma evolução satisfatória e a cultura identificar o agente, o germe, né, a bactéria específica, você desescalona esse antibiótico depois de melhora clínica do doente ou após a saída das culturas, tá? Então, é basicamente esse aí, mas de uma maneira geral, a sepse em si, né, ela é interessante que seja operado quanto antes, o doente que chega séptico, recomenda-se que opere ele em menos de 24 horas, né? Na verdade, todos recomendam que opere em menos de 24 horas, o séptico em menos de 12 horas. Mas com relação à antibiótico terapia específica, não. Concorda com a informação?
Perfeito. Acrescenta alguma coisa a mais? Perfeito, né? Chamar a atenção exatamente para isso. O paciente com apendicite aguda não complicada é aquele que você pode se programar, vamos dizer assim, para operá-lo em até 24 horas, idealmente, né? Ou seja, você pode esperar um jejum, você não precisa ir lá de madrugada operar, você começa um tratamento e opera ele depois. O Tem paciente um, que tem apendicite aguda complicada, ele tem um tempo reduzido aí para você resolver o foco dele, quer dizer, você tem que ter um tratamento mais intensivo. Você ia tem um falando alguma número que coisa. eu, tem um número que eu gosto muito, que eu sempre falo para os residentes, assim, o doente que vai ter perfuração, 60% dos doentes têm perfuração depois do quarto dia, né? Ou seja, um doente que tem até 72 horas de evolução, geralmente ele não tem esse quadro mais dramático aí de sepse e complicações maiores. Sim. E Então, aí, 60% perfura. já que Vai você lá. tocou em perfuração, o guideline, o último da Sociedade Mundial de Cirurgia de Urgência e Emergência, ele traz como sendo dois os principais fatores, né, para perfuração. Na verdade, é um, né, são os extremos de idade, ou seja, criança e o paciente mais idoso, acima de 50 anos. Nessa faixa, acima de 50 anos, ele coloca entre 55% e 70% de perfuração no momento em que você vai tratar esse paciente. Então, é extremamente alto o número. Claro que nem sempre a perfuração é acompanhada de um quadro de maior gravidade, né? Lembrando que o apêndice, na maioria dos pacientes, ele é retrocecal, e isso faz com que o processo inflamatório seja, na maioria das vezes, localizado e contido no retroperitônio por um período maior, né? Mas o índice de perfuração ele é mais elevado do que a gente imagina, especialmente nos extremos de idade, né? A meu ver, Dani, depois eu quero um comentário teu a respeito disso, isso tem uma relação muito direta, muito importante com o diagnóstico tardio, né? Uma coisa que eu sempre chamo a atenção para quem passa conosco como interno, como residente, é o risco de você ficar prescrevendo nos plantões que eles acabam dando, por exemplo, antibiótico para toda leucocitura, achando que é infecção urinária. E com isso, muitas vezes, você retarda um diagnóstico de uma apendicite aguda ou de uma diverticulite, eventualmente, mas é mais comum a apendicite aguda, pois a piúria é uma manifestação laboratorial frequente da apendicite aguda. A meu ver, muito da apendicite aguda complicada tem a ver com um atraso no diagnóstico, muitas vezes, e não só um atraso no fato do paciente procurar tardiamente um serviço médico. O que você acha disso, Dani? Concordo plenamente. Às vezes o doente vai até 3 vezes no serviço médico, é atendido por um profissional, muitas vezes não é nem que não seja habilitado, né? Mas assim, às vezes uma situação, ele vai lá hoje, se apresenta para um plantonista, aí ele recebe um tratamento com analgésico, às vezes até um analgésico já opioide, vai para casa, volta com a manutenção da dor, aí tem um exame que não é, como você falou, pode ser retrocecal essa apendicite, pode estar bloqueado, não fazer um quadro tão exuberante, aí vem um leuco discretamente aumentado, uma bastonetosezinha discreta de 3, 4%, aí o doente não melhora da dor, e aí ele sai com um antibiótico, fala, ó, deve ser uma diarreia, às vezes uma ileite, alguma coisa, toma esse antibiótico aqui que vai melhorar. E aí volta-se realmente esse quadro mais dramático. Tanto isso é verdade que a gente vê que os doentes que chegam para a gente mais complicados são os doentes que têm uma maior dificuldade de acesso aos serviços de saúde, ou seja, o doente do SUS, né? O doente privado, às vezes ele vai hoje no plantão, amanhã ele já vai no teu consultório. Então ele chega lá e fala, ó, oh, doutor, estou com a dor não passa, fui ontem no plantão, me deram esses remédios. O que é que o senhor acha? Aí você, só deram o remédio, não fizeram exame? Aí você já vê, já avalia, examina, então você consegue fazer um diagnóstico, um acompanhamento. Oh, faz o exame aqui e volta amanhã. Então, assim, você consegue flagrar esse doente aí, mesmo que seja um quadro frustro nas primeiras 72 horas. Na unidade básica, não. Às vezes o cara foi lá, foi maltratado, né? Ele já maltratado no sentido de um segurança, já pergunta o que é que você está fazendo aqui de novo. Aí vem a moça da medicação, fala assim, você não para de enrolar, quer atestado, né? Então, assim, às vezes é aquele vício, né, de algumas coisas que a gente nota também e que isso precisa ser mudado. E aí nós médicos estamos no meio dessa sinuca de bico aí, prescrevendo antibiótico mais do que se deveria,
e camuflando aí Exato. alguns casos, trazendo para a gente uma preocupação maior, o que é uma pena, né? Concordo plenamente contigo. E assim, só para ficar muito claro, às vezes até a sobrecarga de atendimento nesses serviços públicos de saúde, a gente sabe, é uma realidade isso. O médico que está de plantão lá no serviço público, ele tem que atender um número muito maior de pacientes ali, né, por hora. E isso às vezes faz com que passe algum diagnóstico quando não deveria, né? Então, tá bem atento para esse tipo de situação. Ô Dani, uma coisa que me ocorreu aqui agora, no intraoperatório, você tem o hábito de drenar essas apendicite agudas complicadas, sempre, nunca, ou depende, e aí eu quero saber qual depende. Essa daí ficou excelente, essa pergunta, porque na medicina e no amor, nem sempre, nem nunca. Então, medicina entra apendicite, então depende, né? Aí agora Perfeito. você me aperta no final, falando qual depende. Depende do grau de satisfação minha com a base desse apêndice, porque eu vou deixar um dreno se eu achar que a base ficou maltratada e pode fazer fístulas, então quero vigiar essa fístula. Lembrando que esses drenos, para vigiar fístulas, eles vão ficar aí no período em torno de 5 dias, pelo menos, né? Depende muito da evolução. Depende se essa cavidade foi bem lavada ou não, se eu tive um acesso bom para fazer essa lavagem, se eu conseguir muitas vezes rodar o cólon, se é um abscesso que ficou ali meio que retrossecal, dissecou o cólon, e eu sei que ele não vai ter uma drenagem tão efetiva, uma lavagem não ficou tão efetiva, então às vezes eu deixo um dreno em abscessos grandes, localizados, né? Quando já tem uma quantidade grande, de uma maneira geral, assim, ó, abscessos maiores do que 4 centímetros, que tenha um grau de contaminação, às vezes até mais para o fecaloide do que para o purulento, né? Com essa perfuração e contaminação que a gente vê que foi por fezes. Eu também tenho uma tendência maior a deixar dreno, mas, de uma maneira geral, uma lavagem exaustiva ali da cavidade, uma lavagem ampla, é difícil a gente comprovar que esse dreno realmente se faz necessário, né? Até porque hoje, em alguns serviços, a gente tem a drenagem percutânea, que é um aliado valioso. Então, se fizer uma nova coleção, recoletar, geralmente é uma topografia que vai ter um acesso razoável para a radiologia intervencionista, vai ser drenado esse abscesso, da mesma forma que hoje, quando a gente vai pensar na aceleração da dor do pós-operatório, da recuperação desse doente no pós-operatório, que é o que hoje tem se preconizado, quanto menos tubos e drenos você deixar na cavidade, melhor para esse doente. Então, falaria contra também a drenagem da cavidade. Então, acho que cada vez menos a drenagem se faz necessária, até porque a gente vai lavando, né, tendo acesso melhor pela laparoscopia, mas na dúvida, drena. Eu acho que seria isso. Depende, assim, depende. Se eu estou com dúvida, eu dreno. É basicamente isso. Perfeito. Os guidelines trazem como dreno de rotina, não trazendo nenhum tipo de benefício mesmo, né? Então, é exatamente isso. Acho que na dúvida, principalmente, a meu ver, quanto à viabilidade do seco, né? Do coto apendicular e do seco, é que você vai drenar ou não. Muito mais para vigiar uma eventual fístula do que para a evitar coleções, né, na maioria das vezes, a não ser naqueles casos bem pontuais aí que você já disse. Dani, Perfeito. você comentou aí punção, e punção como tratamento inicial para apendicite aguda complicada. Você vê espaço ou a gente te conhece, sabe que você tem uma formação em laparoscopia muito sólida, muito boa, você prefere resolver cirurgicamente os casos. Como que você encara a punção para tratamento daquele abscesso periapendicular na apendicite aguda? Depende se tem apêndice ainda ou não, né? Às vezes a gente faz a tomografia com contraste e você vê que não realça mais apêndice, não tem mais nenhum conteúdo heterogêneo ali, é só líquido dentro daquele abscesso. É um paciente que já tem 7 dias de evolução, muitas vezes 10 dias de evolução, e você está convencido que é só pus. Então, às vezes, o menos é mais. Então, você faz a drenagem percutânea como um tratamento exclusivo, porque você não vai ter o que tratar. Esse apêndice ele foi necrosado, foi fagocitado, esse pus vem inclusive dessa fagocitose, e se você mexer, corre o risco de desbloquear alguma fístulazinha, alguma coisa. Às vezes a drenagem, uma drenagem ali parcimoniosa,
que esse tecido de granulação vai ser formado e ser fixado e firmado em torno dessa possível fístula, é melhor realmente a drenagem percutânea. Então a resposta é, se eu encontrar, se eu estiver convencido no exame de imagem que não tem apêndice mais, apêndice secal, drenagem única e exclusiva. E aí aguarda a evolução desse doente, né? Lembrando que nos pacientes idosos, que é o que a gente não vai pensar no diagnóstico e daí vai ter essa complicação, as possibilidades de neoplasia também ali abscedada, elas existem. E aí pensar também que o menos ali com a drenagem, com a coisa, pode facilitar depois a sua vida para a hemicolectomia, caso venha a confirmar a neoplasia. Exato. Lembrar disso, né? Bem lembrado aí. Que no paciente idoso o índice de neoplasia é bastante alto. Se você fizer uma apendicectomia de intervalo, eventualmente, até drenar o abscesso e for operar depois, é recomendável que você estude o cólon desse paciente antes de fazer a apendicectomia, se ele tiver acima de 40 anos, né? Mais de 40 anos. Outra coisa, o grau de estabilidade do paciente também, né? A punção, às vezes, no paciente que está muito instável, ela te dá uma oportunidade de melhora clínica desse paciente. Ô, Dani, acho que a gente vai caminhando para o fim aqui. Eu queria discutir um último item com você. Laparoscopia, né? A gente já comentou aqui sempre a lavar, laparoscopia e tudo. Hoje os guidelines trazem como apendicectomia laparoscópica sendo o tratamento cirúrgico de eleição para apendicectomia. Acho que isso já é um ponto passivo, né? Já é um ponto que está bem fundamentado. Qual o limite que você vê hoje, falando aqui mais em termos, mais em termos loco-regionais, vamos dizer assim, do grau de contaminação ou perfuração, enfim, de como está a cavidade ali em consequência da apendicite, qual o limite que você vê para a laparoscopia? Uma apendicite grau 4, aquele perfurado com pneumo peritônio, tudo, você acha que é um caso para laparoscopia ou não? Você acha que a laparotomia ainda cabe nesses casos? Tem um amigo meu, que se chama Dorísio, por acaso, que ele relata muito bem um caso de um obeso mórbido que tinha um abscesso periesplênico numa apendicite aguda. Ele estava me lembrando desse fatídico dia que ajudei ele nesse procedimento. E é muito mais fácil fazer essa lavagem criteriosa da cavidade, digamos assim, né, pelas circunstâncias, pela obesidade, pelo tamanho da incisão, depender de como você começou essa incisão, às vezes um McBurney, você não vai ter acesso, né, você vai precisar da imagem do exame de imagem pré-operatória, tomografia pré-operatória, para te guiar e você saber que você tem que chegar até lá. Então, de uma maneira geral, hoje eu acredito que a laparoscopia, ela traz para você, às vezes, as punções de 5 milímetros ali, elas não vão fazer tanto mal para o doente, às vezes dá para fazer uma punção adicional para lavar quadrante superior, né? Fazer uma punção também no flanco direito, para você ter um melhor acesso, às vezes exposição. Então, eu acredito muito na laparoscopia. Realmente, se o paciente estiver estável hemodinamicamente, eu não vejo uma dramaticidade, um grau digamos assim, algum grau de doença intraabdominal na tomografia que justifique uma laparotomia, né? É mais mesmo uma parte, o que contraindicaria a laparoscopia, e não o tratamento da apendicite em si. Acho que é mais ou menos essa aí a visão que eu tenho. E voltando para falar em paciente idoso aí também, que você cita bem naquela aula que você deu do simpósio, você fala que no doente idoso, às vezes você faz uma apendicite aguda, porque a dor é em flanco direito, você abre uma diverticulite aguda, né? Então a laparoscopia ainda te daria essas possibilidades, assim, de tratar eventuais surpresas que a gente teria. É mais ou menos essa também a sua visão? Você Perfeito. conduz mais ou menos dessa forma? Concordo contigo, né? Aí eu acho que a gente tendo a possibilidade da laparoscopia, como a gente tem em grande parte dos serviços hoje, e você tendo um treinamento adequado em laparoscopia, nem sempre a laparoscopia numa apendicite aguda ela é um procedimento tão simples, né? Às vezes você tem que manipular a alça, tem que correr a alça, tem que avaliar outro local da cavidade, e aí as funções adicionais elas são importantes, mas sem dúvida é a via preferencial. Lembrar que esses pacientes com apendicite aguda,
tratados pela via convencional, eles fazem muita infecção de ferida, isso é o fator de risco para hérnias incisionais, quer dizer, você muitas vezes, por não ter uma paciência a mais ali na laparoscopia, você pode estar gerando um transtorno maior lá na frente para você, para o paciente, principalmente, com uma infecção de ferida e depois com uma hérnia incisional. Concordo plenamente contigo, Dani. Alguma mensagem a mais aí, Dani? Eu acho que ficou legal aí, acho que é mais ou menos essa a intenção hoje, chamar a atenção para alguns detalhes técnicos, né? Vamos fazer isso mais vezes aí de rotina. Obrigado aí por estar participando aqui contigo. Vamos fazer. Eu vou fazer o seguinte, vou só elencar alguns pontos importantes aqui para ficar como pontos chaves no final, e o que eu esquecer você acrescenta por gentileza. Então, lembrar que a apendicite aguda complicada é aquela acima de grau 2 de Gomes, né, grau 2 ou superior, que a perfuração apendicular ela é mais comum nos extremos de idade, na criança e no idoso, e aqui os guidelines trazem acima de 50 anos, já sendo um fator de risco aumentado. Lembrar que para aquele paciente que tem um abscesso e que tenha instabilidade hemodinâmica, ou conforme você colocou, que tenha já sinais de uma coleção muito homogênea, às vezes a punção percutânea inicial é um tratamento interessante, e que a laparoscopia é a via de acesso preferencial sempre que disponível, mesmo na apendicite aguda complicada. E a drenagem deve ser feita conforme a necessidade do ponto de vista médico e não como rotina, né? Esqueci de alguma coisa aí, Dani? Esqueceu que sempre tem um residente para te falar que é melhor aberto, né? Chefe, esse caso vamos fazer aberto. Mas está ótimo. Medicina baseada em evidência, esse é o foco. Perfeito. Maravilha? Recado dado? Prazer, Adorizo. Valeu. Recado Um dado. abraço. Um abraço. Até o próximo. Obrigado. Tchau, tchau.